Vamos falar aqui agora do MDC, né, que é o máximo divisor comum. Observe que agora a gente tem divisores, né? Então vamos começar aqui com os divisores de 10, tá? E os divisores de 30. E o meu objetivo é saber quem é o máximo divisor comum entre esses dois números, tá? Então, 1 é divisor, né, de 10, divide todo mundo, né? O 2 é divisor de 10, o 5 também e o 10 também. Tá? Aqui eu estou fazendo de cabeça, mas eu posso usar a regra da botinha para poder achar esses divisores, tá? O 30 pode ser o 1, né? Divisor, o 2, o 3, né? Aí o 5 é divisor também, o 6 é divisor, né? Que vai dar 30, 6 vezes 5, 30. Depois eu vou ter o 10, que é divisor, depois o 15 e por último o 30. Tá? Então, também eu posso usar a regra da botinha para fazer isso aqui. Aqui, como é menor, eu fiz de cabeça, tá bom? Quem seria o máximo divisor comum desses dois números? Seria o 10. Aqui é um valor máximo que divide os dois. Então, isso será o MDC. Porém, essa aí não é a forma mais prática, tá? Então, vamos ensinar aí as duas formas, também igual ao MMC, né, que seria as fatorações individuais, né? Vou fatorar individualmente os números, né? E achar o MDC. Então, vamos fazer o primeiro exemplo aqui, o MDC de 72 e 240. Inicialmente vou fatorar individualmente, tá? Vou fazer 72, a fatoração individual deles aqui. Vai dar por 2, né? 36. Dá por 2, 18. Dá por 2, que é igual a 9, né? Por 3, 3. E finalmente por 3, 1. Ou seja, isso aqui vai ser igual a 2 elevado à terceira vezes 3 elevado à segunda. Tá? Vou fazer o 240 agora. 240, a fatoração dele individual. Dá por 2, 120. Dá por 2 também, 60. Por 2 vai dar o 30. Por 2, 15. Por 3, 5. Por 5, 1. Ou seja, isso aqui vai ficar 2 elevado à quarta, né? 3 elevado à primeira e 5 elevado à primeira. Tá? Então, nesse caso do MDC, diferente do MMC, eu vou utilizar, né? Utilizar os fatores comuns nos dois números, tá? Ou seja, o que é que tem em comum aqui de fator? O 2 tem nos dois números, então eu vou utilizar o número 2, tá? O 3 também tem nesse fator, tem nesse número e tem nesse número aqui também, então eu vou utilizar ele, vezes 3, tá? O 5 eu não vou utilizar, porque ele não é comum, ele pertence apenas ao 240, esse fator 5. E agora eu vou me utilizar do menor expoente, vê? Quem é o menor expoente do 2? Tem 2 elevado à terceira e 2 elevado à quarta. Então, eu vou utilizar o menor expoente. Ó. Então, 3. E o 3, que é o menor expoente? Ó, tem o 3 a segunda e 3 a primeira. Eu vou utilizar o 3 a primeira, que é o menor. Ou seja, vai ficar 8 vezes 3, que é igual a 24. Tá? Isso é uma forma de fazer o MDC. Então, utilizar os fatores comuns e elevar, né, aos menores expoentes. Certo? Então seria isso aí a questão do MDC fazendo a fatoração. Isso aqui é a fatoração pelo método fatoração individual, tá? Individual. Tá bom? Vamos aproveitar esses números aqui, tá? E vamos fazer a fatoração conjunta já, tá? O método da fatoração conjunta, que essa aí é bastante, tem que saber bem essa, tá? Inclusive o problema, que tinha um problema da sacolinha, a gente vai fazer, tem que fazer esse tipo de fatoração para responder ele, tá bom? Vamos fazer lá, que é a fatoração conjunta agora. Fatoração conjunta, tá? Lá, 72, né, e 24. A gente vai fazer ela conjuntamente, só observa, o MMC a gente fatora todo até chegar no menor fator, até chegar em 1, né, aqui, né? Aqui a gente tem que achar um fator que ele tem que dividir os dois, tá? Ó, o fator 2 é sempre em primos, tá? Fator 2 divide os dois? Sim, aqui vai dar 36, né? E aqui vai dar 120. Aí eu consigo continuar ainda, tá? Aí, ó, tá o fator 2 novamente aqui, porque divide os dois, né? Vai dar 18 e aqui 60.
Novamente, vou colocar o 2 aqui, né? Que divide os dois vai dar 9, tá? E aqui vai dar 60 por 2 vai dar 30. Tá? Observe que 2 não divide mais os dois, só divide o 30, né? Então, o que é que eu vou um fator? Testar o fator 3. O fator 3 divide os dois. Então, eu coloco o 3 aqui, fica 3, né? E aqui 10. Observa que 3 e 10, a gente não tem nenhum fator mais em comum que divide. Pode testar o 5 ou qualquer um. Porque aqui ó, só tem o fator 3 e o 10 é 2 vezes 5. Então não existe nenhum fator comum que eu possa dividir. Tá? Então a gente para por aqui. E uma atenção importante aqui. Ó. Esse 3 e 10 são chamados de primos entre si. Primos entre si. Quando eu tenho dois números que não existe fator comum entre eles, como por exemplo o 3 só tem o fator 3 e o 10 tem os fatores 2 e 5. Toda vez que isso acontece, a gente chama esses números de primos entre si, tá? Primos entre si. Então, ó, o MDC vai ocorrer até que esses fatores aqui sejam primos entre si, certo? E quem seria o MDC? Novamente, ó, 2 elevado à terceira vezes 3 a primeira, né? Aqui, ó. Então vai dar 8 vezes 3, que é igual a 24. Então, observa aqui que o MDC é 24. Outra observação, ó, se eu pegar 24 e multiplicar por 3, observa que o número vai dar 72. Se eu pegar 24 e multiplicar por 10, o número que vai dar é o 24. A gente vai usar essa propriedade aqui para a gente fazer o problema da sacolinha, tá? Então, observa isso também. Pegar o MDC, multiplicar pelos fatores primos que restam, ele vai dar os próprios números que geraram ele, tá? Inclusive, tem uma regrinha sobre isso, tá bom? Que a gente vai ver à medida do possível, tá? Mas observa aí que toda vez que eu pego esse MDC aqui, multiplico pelo fator primo, ele gera o número, o fator primo que finalizou, né? Ele vai gerar o número que inicializou o MDC, tá? 24 vezes 3, 72, 24 vezes 10, 240, tá bom? Vamos fazer outra aí com outros números, tá? Só para finalizar aqui, tá? Vou apagar. Vamos fazer por 72, fazer por 60 e fazer por 45, tá? Vamos fazer primeiro em conjunto, tá? Que é o mais usual, tá? Conjunto. Depois a gente faz pela regra dos expoentes, fatorando individualmente, tá? Então, 72, 60 e 45. Nesse caso, vou testar por 2. Não dá porque tem 45, né? Não tem como. Vou testar por 3. A 3 divide todo mundo. 3, né? Aqui vai dar 72 dividido por 3. Aqui vai dar 2, né? Sobra 1, 2, 24. Vou dividir 4 aqui. Aqui vai dar 20. Certo? E aqui vai dar quem? 15. Certo? Observa que acabou. Não tem como fazer mais. Porque esses números são primos entre si. Observa que eu tenho que observar os três. Ó, 24. Na realidade, eu posso até fatorar 24. Posso fatorar 20. E posso fatorar 15. Observa que 20 e 15 tem fator comum, que é o 5, mas não tem com 24. Tá? Eu tenho aqui entre 20 e 24. Eu tenho 2 em comum, mas não tenho aqui entre 15. Então, esses três números já são primos entre si. Nesse caso foi fácil, né? Primos entre si. Não existe fator comum entre os três, tá? Então, o MDC é o próprio 3. MDC é igual a 3, tá? A gente poderia achar esse mesmo valor fatorando individualmente, né? Vou fazer de novo aqui a fatoração do 72, né? Que vai dar 2, 36, 2 novamente, 18, né? 2, 9, 3, 3, 3, 1, tá? Ou seja, isso é 2 a terceira, 3 a segunda. Vamos fatorar aqui o 60. 60 vai dar 2, 30, 2 novamente, 15, 3, aí 5, 5, 1. Ou seja, vai ficar 2 a segunda, 3 a primeira e 5 a primeira. E por último, vamos fatorar aqui o 45, tá? Aqui no cantinho aqui mesmo. Aí só dá por 3, 15, por 3 novamente, 5, 5, 1, tá? Ou seja, isso aqui é 3 a segunda vezes 5 a primeira. Observa que o 2 ele não é comum, tá?
o MDC aqui, ó, vou ter que achar os fatores em comum. O 2 não é comum, ele só é comum entre 72 e 60, mas ele não é em 45, então não posso usar ele. O 3 é comum nos 3, então eu vou usar. Tá? E o 5 só tem no 60 e no 45, porém não tem o 72. Então não vou utilizar, então só posso usar o 3 mesmo. E quem é o menor expoente do 3? Eu tenho 3 elevado à segunda e 3 elevado à primeira. Então 3 elevado à primeira, resposta 3. Tá? Então essas duas formas de resolver, tá? Eles têm que aprender, tá bom? E essa aqui, que é fatoração em conjunta, tá? Ela é bem usual, tá? E a gente tem que aprender ela para fazer o problema da sacolinha, que é um problema bem clássico, tá? E cai muito. Problema da sacolinha. Colinha. Normalmente, quando tem um problema que envolve MDC, eles colocam algum problema clássico desse, que é o problema da sacolinha, o problema da barra de chocolate, o problema da caixa de chocolate, né? Tem alguns problemas que é de ciclos também, tá? Então, nesse capítulo tem alguns problemas clássicos, tá? Que o raciocínio ele se repete, tá? É lógico que a questão em si, o enunciado muda, mas o raciocínio sempre vai ser esse, tá? Então a gente vai fazer algumas aulas aí, né? Eu já falei da caixa da caixa de chocolate, não, da barra de chocolate, tá? Depois eu vou fazer alguns problemas de caixa de chocolate, né? Que é depois o problema da sacolinha. Esse problema da sacolinha aqui é o que eu tenho mais dificuldade que eles comecem a entender melhor. Então é comum a gente sempre colocar esse problema da sacolinha para ir revisando, né? Para quando chegar no dia da prova eles estão estarem bem práticos, né, em relação a esse problema do tipo sacolinha, tá bom? Então é isso aí. Eu vou ainda fazer mais um vídeo, tá? Que eu vou falar de alguns detalhes, tá, do MMC e MDC, ok?